não tem idade para começar o jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele é infinito, então não tem idade para aprender o jiu-jitsu, você só tem que querer aprender a arte marcial, só tem que querer aprender o jiu-jitsu. Então quando você tem que estar disposto a aprender, tudo fica muito mais fácil. Eu comecei no jiu-jitsu com 21 anos, e isso é uma coisa que eu falo assim para todo mundo. O jiu-jitsu ele não tem idade para treinar, não tem idade, não tem tamanho, não tem peso, não tem nada. Porque o jiu-jitsu ele é um esporte que você consegue adaptar para o seu tipo de corpo. Você consegue adaptar a intensidade de treino. Existe metodologia para começar o jiu-jitsu. Idade, eu acho que não tem. Eu acho que você tendo 3 anos para cima, você pode se inserir, assim como você pode chegar aqui com 50, 55. Eu tenho alunos com mais de 60 anos treinando e muito pelo contrário, eles são exemplos, eles não pedem para descansar entre os rolas. A gente tem um lema que é Forever Young, jovem para sempre, e eles na verdade são referências para nós. Então eu vejo eles aqui treinando jiu-jitsu, indo para Nazaré pegar onda nos maiores mares e vivendo realmente o lifestyle do jiu-jitsu. A gente sempre entendeu, na Aliança a gente inicia o processo de aprendizado com 5 anos de idade, mas existem academias que têm aulas exclusivas para crianças de 3 a 5. O meu baixinho aqui, por me ver sempre treinando, né, assistindo UFC, ele com 3 anos e meio queria muito, né, competir, na verdade. Eu coloquei ele prematuramente com 3 anos e meio no judô, né. Em 4 anos ele já competia tanto jiu-jitsu quanto judô. Tem criança aqui de 2, 3 anos. Lógico que eu não vou botar uma criança de 2, 3 anos para treinar. Vai ser uma brincadeira, negócio muito lúdico, o máximo negócio de empurrar, aprender a cair. Uso assim como exemplo bastante assim o wrestling. Ele é um esporte assim de muita, não é violência, mas ele é muito intenso. Então você vê que o pessoal que faz wrestling, eles já começaram desde pequeno. É difícil você ver uma pessoa de 40 anos que nunca fez nada e falar assim, vou treinar wrestling. Agora, o jiu-jitsu, ele por ser um esporte que você já está no chão, você consegue adaptar para qual for o seu problema. Qualquer tipo, eu tenho um problema no joelho, então faz isso que não machuca o joelho. A idade está no bloqueio mental de cada um. Então, se você tem uma metodologia correta, eu acho que não existe idade, não. Desde que a academia esteja preparada para atender a criança menor, ela pode começar em qualquer idade. Basta você vir e cair para dentro. Agora, uma coisa que é normal, que eu sempre escuto, por que eu não comecei antes? Acho que tudo no seu tempo. Comecei o jiu-jitsu em 1981 e comecei na Carson Gracie, na Figueiredo de Magalhães, a oficial academia, né? Eu saí de Alagoas com 18 anos para poder trabalhar em São Paulo para ajudar meus pais e fui para São Paulo para trabalhar de camelô através do meu tio. Meu tio conhecia um amigo e esse meu amigo treinava jiu-jitsu e daí começou toda a trajetória do jiu-jitsu, mas eu fui para São Paulo mesmo para trabalhar, para poder ajudar meus pais. Comecei o jiu-jitsu aos 5 anos de idade, na Academia Oriente, em Niterói, no Rio de Janeiro. E lá foi onde eu comecei a minha formação no jiu-jitsu, como criança, com 5 anos de idade. Totalmente pro lado educacional. Pratico jiu-jitsu há 40 anos. Comecei a treinar jiu-jitsu levado pelos meus irmãos, que já treinavam no Carson. E eu tinha uns 10 anos de idade. Antes de eu começar a treinar, na verdade, eu ia pra academia com eles que já treinavam, já competiam. Eu ia pra academia, ficava brincando no tatame. Irmão temporão, assim, era o caçula, meus irmãos são 10 anos mais velhos que eu, mais ou menos. E eu fui seguindo os passos deles nos esportes, fiz surf, fiz jiu-jitsu. E comecei a treinar com uns 10 para 11 anos, e direto no Carson. E comecei a competir com uns 15 anos de idade, e de lá para cá nunca mais parei. Eu disputei todos os campeonatos até 1985, até o primeiro Company, já tinha patrocínio e tal. Então foi de 70 a 85 a minha época de competidor. Eu sou formado em educação física, sempre fiz bastante esporte. E eu comecei treinando capoeira, meu pai é capoeirista, eu comecei fazendo capoeira. E depois eu comecei a treinar handball, né? Eu jogava handball pelo Vasco. E meu irmão começou a treinar jiu-jitsu primeiro que eu, meu irmão e meus amigos. E eu não curtia muito jiu-jitsu. De 1981 a 1995, o Carson formou a Dream Team, né? Que a gente pode chamar de Dream Team, a gente brinca até entre a gente mesmo. Foi o grupo do Carson que tinha Murilo Bustamante, Alan Góes,
Libório, Roberto Duarte, o Bebel, tinha o Crésio Chaves, o Clóvis da Silva, o próprio filho do Carson, o Carson Grace Júnior. O Valide era o grande nome na época, lutava tudo, estava ganhando tudo. O Carson era uma academia com só campeões, vencendo tudo, e eu estava surgindo nesse momento. Era a época de Bruce Lee na televisão e eu fui buscar o Karatê. Tinha uma escola de Karatê relativamente próxima da minha casa. Eu treinei Karatê por alguns meses na tradicional Shotokan, no Rio de Janeiro. E eu chegava para brincar em casa com meu irmão. Eu tenho um irmão 3 anos e meio mais velho do que eu. E eu tentava usar meu Karatê contra ele sem sucesso nenhum. Ele era muito maior que eu e meu Karatê não funcionava. E eu comecei a aprender os primeiros movimentos de Jiu-Jitsu com um amigo na época e comecei a ter sucesso nas disputas com meu irmão. E aí rapidamente eu migrei para o Jiu-Jitsu e desde do início eu já me apaixonei, já decidi que aquele era o esporte que eu queria fazer. Tá gravando? Não, então tá. Não, tem uma história engraçada, no caso que eu sempre conto, foi que a gente estava fazendo um treinamento de competição, um belo dia, eu acho até que era pro Maracanãzinho, e aí surgiram 2 caras, 2 gringos, né, mais fortes, cara era um fisiculturista, não tem nada a ver com jiu-jitsu, tem nada a ver. Os caras chegaram lá, deviam ter tomado um goró, viram a galera de kimono saindo lá de baixo, porque era a 3ª quadra da praia, o cara saía da praia da Atlântica, entrava, esbarrava na academia, não tinha jeito. E o hotel era lá pra baixo, tinha hotel. Aí o cara entrando, os 2 caras falaram, pegaram uma faixinha do Daniel San, tava na época do Daniel San, lembro até hoje. Amarraram na cabeça, os caras fisiculturistas, grande pra cacete. Meu irmão, subiram, bateram na porta e entraram no treino. Eu não sei quem deixou a porta aberta, que o cara fechava. Pra te dar uma ideia, o mestre fechava com a chave. Meu irmão, aquilo ali era a chave do sucesso. Aí entrava. Os caras entraram. Aí, nice to meet you, os caras se apresentaram, falaram que era o mestre Kung Fu, um estilo águia e o outro estilo gaivota, garça, sei lá. Porra. Aí o cara começou a falar assim, tá bom. Aí o cara, aí o Cássio, grosso, né, Ugro, falou assim, ô, Jair, traduz aí o que eles estão falando. Os caras, não, mestre, eles querem fazer uma apresentação de Kung Fu. Ah, é? Tá bom, vestido o quê? Águia, vai águia, faz aí. Aí o cara foi, mas aspecto vê que era gozação. Aí o Cássio deixando, né, o pessoal, galera rindo, meio sem graça, e eu já olhando pro mestre, eu falei, vai dar merda, pô. Vai dar merda, pô, eu já olhando pô, segura aí. O outro, estilo águia, agora o estilo cobra, o cara também cobra, né, fazendo a parada da serpente. Dando alto esperro, pulando, caindo, aquelas paradas, né, que o cara vai, pula, cai assim, deu rolamento, mas os caras fisiculturista. Grande. Porra, falei, pô, ferrou. Aí o Cássio, beleza. Agora, a gente vai apresentar o jiu-jitsu, não tem isso não, o jiu-jitsu, tá? Eu vou apresentar pra você, tem o jiu-jitsu esportivo e tem o jiu-jitsu, né, de sem kimono. A gente vai, escolhe um desses aqui, não vou nem tirar o kimono, escolhe um desses aqui. Tava eu, Valide, Murilo Bustamante, Libório, Bebel, Clóvis, Juninho, pô, meu irmão, o Conan Silveira hoje em dia, que é o técnico, o Parrupinha, esses caras todos estão no MMA lá fora, que são técnicos, grandes técnicos de MMA, estavam na parada, aí o maluco, escolhe aí o grandão, pô, e foi, escolheu quem? Valide. Escolheu o Valide. Meu irmão, Vala, agora é porrada. Eu falo, Cássio, calma. Chamou ele no canto, calma, não dá porrada não, porra. A gente tem que continuar o jiu-jitsu, aquele jiu-jitsu técnico, vamos, porra, né? Calma aí. Aí beleza, aí o cara quando começou, pode fazer? Aí o gringo ficou meio assustado, né, olhando pro Carson, olhando aí. Tá valendo, quando o cara fez, eu acho que foi o cobra, quando ele fez a cobra assim, a naja, né, brother? O Vai já tava na perna dele dando baiana. A baiana nada mais é que o double leg. Deu o double leg no cara, jogou lá no 3º andar. Ele já caiu de cabeça e o Vali já montou. Quando o Cássio falou assim, dá só 2 tapinhas. E quando o cara fez, ele já virou de costas. Virou de costas, o Vala, mata-leão. Não bota pra dormir não, calma, vai apavorar. Aí
O cara bateu lá, amazing, maneiro. Pô, foi tão engraçado, o cara parar, os caras... E aí, vocês querem mais? Não, muito obrigado, jiu-jitsu, os caras saindo de lá fazendo assim, ó, jiu-jitsu, amazing, nunca mais esqueceu. Essa foi a coisa mais engraçada que eu vi, cômica no cara, mas sem menosprezar os outros, né? Foi bacana isso. Meu pai e minha mãe sempre me colocaram desde novo na luta. Eu comecei karatê com 7 anos, fiz 3 anos de karatê. Aí depois do karatê eu fiquei um tempo fazendo outros esportes normais e conheci o judô. Aí no judô eu fiquei mais 2 anos, quase 3 anos no judô, treinando muito judô, competindo no judô, fui bom no judô. E quando eu caía no chão, queria continuar no chão, e o professor falava, não, para, no chão não, volta em pé. Eu achava estranho porque eu via que tinha luta no chão, tinha coisa no chão e a gente não podia desenvolver o chão, só as mobilizações básicas do judô. Até que um amigo meu me falou, pô, cara, no chão é jiu-jitsu, você tem que conhecer o jiu-jitsu. Eu falei, pô, jiu-jitsu, cara, como é que é? Aí a gente assistiu algumas aulas de jiu-jitsu, já me interessei na hora pelo jiu-jitsu e calhou nessa época, nesse ano, eu assisti um combate na televisão. Assisti o Jiu-Jitsu versus a luta livre, no Maracanãzinho. Quando eu comecei a procurar a respeito de jiu-jitsu, foi porque eu andava numa galerinha que sempre gostou tinha como cultura a briga, né? Eles andavam em turma e eu andava numa turminha, era no colégio do Objetivo Santo Amaro, e eu tinha 13, 14 anos e tinha o líder dessa turminha e ele era um cara que eu admirava, eu tinha ele como uma referência. E sempre que eu não tinha essas brigas de turma, ele era o líder da nossa gangue. E uma vez ele foi passar um final de ano no Rio de Janeiro. Ele foi passar uma virada de ano. E daí ele chegou pra mim, eu tinha um apelido, me chamavam Didino. E daí quando ele voltou do Rio de Janeiro, ele voltou e trouxe uma revista, uma trip, se eu não me engano, acho que era a trip número 1. E tinha umas fotos do Rickson, jovem, fazendo alguns alongamentos, fazendo uma respiração de yoga. E daí ele me chamou, ele falou, Dino, se você quer aprender a sair na mão, se virar com qualquer um, você precisa aprender essa parada aqui, ó. Que eu fui lá pro Rio de Janeiro, fui treinar na academia dos caras, os caras me pegaram de tudo quanto era jeito. Naquela época tinha aquele negócio da rivalidade lá no Rio de Janeiro, as brigas e tal. E minha mãe me proibiu de treinar, não deixava eu treinar de jeito nenhum. Eu pedia, falava, mãe, pô, quero treinar. Ela falou, cara, tá louco, vai treinar isso aí. Você já é meio metido a brigão, se treinar isso aí ferrou. Meu pai comprou um kimono pra mim na época da Tama. E pagou acho que em 2 ou 3 vezes, né? E eu comecei a treinar jiu-jitsu, gostei da disciplina, da forma que foi me apresentado o jiu-jitsu, que a minha visão era diferente. Era um esporte de agarramento e tudo mais. E com 2 meses de treino eu comecei a competir. Eu tinha acabado de ser campeão mundial de roxo, o Pelé me deu a marrom, teve um pouquinho de implicância na época, porque eu era o único não faixa preta a lutar UFC, né? Era o mais novo na época, com 23 anos, então tive várias competições aí no meu currículo, brasileiro, mundial, pan-americano, fui o primeiro atleta da seleção brasileira, né? Primeiro campeonato brasileiro da CBJJ fui campeão, na primeira seleção da CBJJ eu fazia parte, primeiro pan-americano da CBJJ fui campeão, no primeiro mundial da CBJJ fui campeão. No ano de 2009, foi quando eu tive a ideia realmente de formar a equipe Atos Jiu-Jitsu, junto com o André Galvão. Eu já tinha ideia de formar o time, convidei o André Galvão para fazer parte, né, dessa formação do time, lançamos a Atos com alguns faixa preta, no máximo 7, 8 faixa preta, e dali nós lançamos o time. Através do bom resultado com a Atos, né, nos mundiais, nos Estados Unidos, o Minotauro viu o meu trabalho nos Estados Unidos, perguntou sobre o meu trabalho, e aí nós marcamos de fazer algumas aulas particulares com o Minotauro. E foi uma grande honra, porque imagina eu de fã, né, vendo o Minotauro já lutando na época de MMA, de Pride e etc, 1000 eventos, King of the King, eu não lembro o nome do evento certo, mas a gente tinha a imagem do Minotauro como fã. E aí ele vê o Ramon como professor, educando uma galera, treinando uma galera, e por estar com falta de treino lá, ele me chama para dar uns treinos com ele, para, né, dar algumas aulas particulares, treinar com ele e tudo mais. E aí apareceu a luta do Corrente Couture nos Estados Unidos, que seriam 3 meses depois desse meu encontro com o Minotauro. Foi uma grande vitória pra gente, assim, uma grande emoção trabalhar com ele para essa luta. E aí eu saio desse jiu-jitsu educacional, passo pro jiu-jitsu esportivo, monto a minha equipe, migro pro MMA, junto com o Minotauro, com o Cigano, com o Anderson.
Ganhamos o cinturão com o Cigano, defendemos, se não me engano, 5, 6 vezes o cinturão com o Anderson Silva. Já na terceira luta do Anderson Silva contra o Vitor Belfort, eu passo a ser o head coach, coordenar esse trabalho com o Anderson Silva. Uma coisa legal que tinha no Carson, que era as 2 salas, né, da academia. O Carson tinha 2 salas, uma sala que era branca, azul e roxa, e no outro lado era uma sala exclusiva do mestre. Naquele tempo, ele já tinha esse lado psicológico de trabalhar o atleta. O que ele fazia? Botava o cara time A e time B. Time A interessante, aí botava a galera cheio. Isso aqui era um tatame assim cheio, tinha as prateleiras que tinham as bolsas, a gente nem ficava mais as bolsas. Era proibido, porque ele ficava em cima das prateleiras, era um barato. Aquilo ali era emocionante, né? Então o que ele fazia com esse trabalho psicológico? Ele botava o time A e time B. O cara novo, você entra aqui, você é do time A, você é do time B, botava os caras para se confrontar, logicamente fazia uma luta com o juiz central, e aí, com aqueles aplausos, com vitória e com tudo, ele via o semblante do cara se transformar. Às vezes tem um cara que é o cara lutador de academia, e tem um cara que é o lutador mesmo de competição, que gosta, que cresce, né? Você gritar contra você, aquilo te incorpora mais ainda energia. Ele tinha um olho assim técnico, absurdo. Tanto é que ele fez esse grupo, o Dream Team. O que eu gosto de falar das minhas lutas, todas as que eu fiz, pra mim, até começar a luta, todas tiveram a mesma importância. Porque o treino foi o mesmo, a dedicação foi a mesma, a alimentação, né? Então, assim, eu não mudava nada. Sabendo se o atleta era renomado ou não, eu fazia com a mesma disciplina, a mesma dedicação. Claro, lutar com atletas da família Gracie tem uma importância muito maior, por ser a família responsável pelo jiu-jitsu, né? Pela introdução do jiu-jitsu no Brasil. Carlos Gracie, que era meu professor, falou, olha, eu vou te botar na preta uma semana antes. E eu botei a faixa preta para lutar naquele dia, a primeira vez que eu botei a faixa preta. Isso tem um efeito psicológico muito forte, porque eu nunca consegui lutar um outro campeonato tão concentrado quanto aquele, tão determinado para ganhar a luta. E foi uma luta dura em que a luta mais movimentada do campeonato, onde parou o campeonato para assistir. Ele veio impondo o jogo dele a luta inteira, mas no final eu consegui encaixar uma posição, um helicóptero, e raspar ele e pegar as costas. Lembrando que naquela época ele nem era raspagem, não era ponto. Porque, na verdade, é uma posição que eu acabei desenvolvendo, mas que ninguém conhecia. Então não tinha ponto para aquele tipo de posição, não era considerado uma raspagem. Eu, sempre com muita disposição, fui competindo, lutei as principais competições que tinham de faixa branca, azul, lá no Rio de Janeiro, que era Copa High Level, Copa Company. Depois de faixa roxa já, eu lutei a Copa Axe, que era um campeonato já que tinha uma relevância muito grande. Não existia na época nenhuma entidade que regia a nossa modalidade, não existia CBJJ. E aí você tem um marco, que é o Vale Tudo de 91, que é o Vale Tudo que era o jiu-jitsu contra a luta livre. Eu tive a felicidade e a honra de participar desse evento e representar o jiu-jitsu. E esse evento foi transmitido pela TV Globo. Então teve uma explosão no Brasil inteiro do jiu-jitsu. O primeiro campeonato que teve no Maracanãzinho, acho que foi o único campeonato de jiu-jitsu que teve no Maracanãzinho, e a minha luta final foi com o Fábio Gurgel, e eu ganhei, incrível que pareça, com uma queda, né? Olhar o Léo Vieira, olhar o Santos, o Márcio Feitosa, meu objetivo de vida era chegar na preta pra lutar com eles, era tudo que eu queria, né? Eu falei, cara, tem que chegar, eu queria chegar na marrom pra poder lutar um brasileiro de equipes e lutar com eles. Não queria nem chegar na preta, eu preciso lutar com esses caras. E no dia que eu fui chegar, os caras, a maioria aposentou. Eu falei, pô. Depois de roxa ainda, eu fui lutar um campeonato em Minas Gerais, que era de uma federação que tinha lá em Minas Gerais, e que daí tinha um absoluto, que era todas as faixas e todos os pesos. Eu de faixa roxa, eu finalizei um faixa preta na semi, perdi a final para um faixa marrom, mas sempre tive muita disposição e muita aptidão. E daí em 94 eu ganhei a faixa marrom e fui lutar o primeiro campeonato pela recém-criada CBJJ.
Eu fiz 3 lutas e me sagrei o primeiro atleta paulista a ser campeão brasileiro no Rio de Janeiro em 94. Eu sou uma pessoa muito bem resolvida com todas as minhas vitórias e minhas derrotas. Acho que os dois lados ajudaram a fomentar e construir o Roberto Godoy de hoje em dia. Na realidade, eu comecei a fazer jiu-jitsu em 95. Eu vinha do judô. Eu tinha sido já a atleta da seleção brasileira, tinha lutado nos Jogos Pan-Americanos em 91 em Cuba, um campeonato mundial em Barcelona também em 91. E no ano seguinte, para a Olimpíada de Barcelona, não consegui me classificar, né? Quem foi, e ainda bem, né? Foi o Rogério Sampaio, ele foi campeão olímpico em 92. Para mim foi difícil, né, ver um adversário sendo campeão olímpico, porém também tem o outro lado. Fiquei muito feliz, falei, pô, não estou tão mal assim, né? Aí fui procurar no jiu-jitsu uma alternativa para melhorar o meu judô, né? Fui procurar no jiu-jitsu esse algo a mais. Naquela época era muito difícil, cara, porque você viu os seus ídolos andando de carro velho, com a vida mais... ali que não tinha muito luxo, negócio mais, entendeu? Mas ao mesmo tempo você vê que a galera era feliz. Eu falava, pá, não quero ser rico, quero ser feliz. Eu não busco dinheiro dentro do esporte, eu busco fazer o que eu amo fazer. Meu pai na época não brigava, mas ele tentava me aconselhar ali, aquela preocupação de pai. Falar, pô, cara, mas o esporte é difícil, você acha que você vai conseguir ser campeão mundial igual o Gordo? Só que eu acreditava naquilo, cara, como... se fosse acontecer, não tinha dúvida que ali ia acontecer na minha cabeça, né? Apesar de eu ser muito novo, ali 14 anos, eu tinha aquilo na minha cabeça que um dia eu ia ser campeão mundial na faixa preta. Eu não imaginava eu não sendo. Eu falava, não, pai, eu vou ser. Meu pai, pô, é difícil, né? Eu falei, pai, mas eu vou ser, não tem como eu não ser. E aquilo ali era um objetivo de vida. Depois disso tudo, eu venho para passar um mês no Emirados Árabes, para fazer um camp com os meninos, né, juvenis e under, abaixo de 15 anos. E aí dentro desse um mês aqui eu tive a proposta de vir trabalhar e morar aqui. Já se passam 2 anos coordenando como head coach aqui o trabalho, treinando a equipe de ponta, treinando os juvenis, treinando os árabes aqui e com o sonho de fazer o jiu-jitsu tornar um esporte olímpico e quem sabe ser um dos treinadores a estar dentro das Olimpíadas um dia desse. Quando a gente olha para trás hoje, a gente vê que a gente já andou bastante na estrada, né? E eu ainda acho que a gente está no começo. É difícil falar quem seria o seu jiu-jitsu, porque eu nunca me imaginei fazendo outra coisa, né, cara? Assim, como que seria eu sem o jiu-jitsu? Eu vivi o jiu-jitsu, eu não treinei jiu-jitsu, né? Então, como que você vai falar uma coisa que você viveu para aquilo, sem aquilo? Não seria eu. Seria outra pessoa. Seria outro Celso Vinícius lá, seria outra pessoa. O que seria o Barbosa hoje sem jiu-jitsu? Não sei. Não sei, porque eu nunca fiz coisa diferente. Eu não sei o que... não imagino. Eu acredito que o jiu-jitsu, ele é um presente de Deus na minha vida, que colocaram pessoas que hoje fizeram toda a diferença e que se eu estou aqui é porque Deus proporcionou isso pra mim. E eu não consigo me ver sem o jiu-jitsu. Graças ao jiu-jitsu, eu sou o que sou hoje. Olha, quem seria Roberto Godoy sem o jiu-jitsu é muito difícil de falar, porque eu tenho 45 anos e comecei a treinar jiu-jitsu com 14. Então eu nunca parei para nem pensar quem seria Roberto Godoy sem o jiu-jitsu. É muito difícil eu me ver fora do jiu-jitsu, assim. Eu não consigo imaginar uma outra coisa que eu pudesse me realizar tanto. Uma vez me perguntaram o que eu faria se eu não lutasse jiu-jitsu. Eu falei, cara, eu não sei, porque desde que eu me lembro de alguma coisa da minha vida, eu já me lembro de kimono, seguindo meus irmãos, indo na academia treinar com eles, seguindo meu pai também, que dava aula para ganhar a vida aí, lá na época do Brasil. Então, tipo, o jiu-jitsu pra mim é tudo. Eu não sei viver, não sei pensar na minha vida sem o Brazilian Jiu-Jitsu.